E aí galera, tudo bem? Menha na área. E a pergunta de hoje é a seguinte: esse negócio de reposição de carbono para o cabelo é realmente uma coisa legal que a gente deve investir? Fica comigo que a gente vai falar sobre isso hoje, beleza? Vamos lá. Galera, se tem uma coisa que me deixa pé da vida é quando a indústria cosmética começa a inventar história, colocar purpurina, enfeitar demais algo que parece ser verdadeiro, mas que na sua totalidade não tem nada de verdadeiro, sabe? Você tem ali uma realidade. E aí a gente fala o seguinte: se eu contar toda essa história, vai me desfavorecer. Então eu vou pegar só um pedacinho aqui que me favorece, articular toda uma conversa em cima dela para convencer o cabeleireiro a comprar mais o meu produto. Isso me deixa pé da vida, porque a ciência é linda, a ciência é perfeita, as fontes que nós temos hoje para extração de matéria-prima de qualidade, para fazer produtos ótimos, não precisa de nenhuma dessas articulações de marketing comercial. Eu não tenho nada contra marketing, contra a estratégia comercial. Eu sou empresário, eu faço isso também, mas desde que seja feito de maneira ética, né? Desde que seja feita de maneira honesta, transparente. E assim como a gente sabe que existe político bom, político mau caráter, como existe também policial bom, policial mau caráter, como existe professor bom, professor ruim, em todas as áreas tem aqueles que dão orgulho e aqueles que trazem vergonha, né? Na química não é diferente. Infelizmente existem químicos que se vendem, químicos que quando vão dar um treinamento para um técnico que vai ensinar os professores, apresentam para o técnico um argumento que não gera conhecimento, mas são argumentos que supostamente apresenta benefícios e vantagens que muitas vezes o produto não tem, mas como uma tentativa de tentar fazer com que o cabeleireiro pense que aquele produto é uma coisa das estrelas, uma super descoberta, uma coisa inovadora que ninguém jamais tem, uma tecnologia única ali daquela marca. E aí, como eles sabem que para ser cabeleireiro no Brasil não precisa fazer faculdade, muitas vezes as indústrias, os seus químicos, os seus técnicos, que muitas vezes não são cientistas, mas estão ali recebendo treinamento do que devem dizer, né? Então a culpa não é nem totalmente deles, eles até chegam a ser muito contraditórios, os técnicos entre eles. E quando você faz uma pergunta para um técnico dentro do campo científico, você percebe o constrangimento, você percebe que ele não fica muito à vontade se aquela pergunta está fora do rol de informações que ele recebeu no treinamento do que deveria dizer para os cabeleireiros. Mas realmente, por tudo que nós temos na ciência, de todas as fontes que nós temos para extrair matéria-prima de qualidade, não precisaria, sinceramente galera, não precisaria de nada disso. Não precisaria inventar histórias a respeito de produtos e coisas para tentar vender mais para o cabeleireiro. Se a gente simplesmente contasse para o cabeleireiro o que o cabelo é, o que o cabelo precisa e quais são os produtos, o que o seu produto tem, o que o outro produto não tem, isso seria um aquecimento no mercado, viria de qualquer maneira, mas de forma mais honesta e o cabeleireiro teria mais controle da situação. Mas parece que no Brasil, no geral, querem tirar o controle da mão das pessoas que fazem a coisa acontecer, né? Querem mais manipular do que gerar o desenvolvimento dessas classes. Mas isso é assunto que não é para nossa pauta aqui. O que eu quero apresentar para vocês hoje é essa história que, se você for confrontar um químico, você vai falar assim: o cabelo precisa de reposição de carbono, sim ou não? A resposta vai ser sim e não. E eu vou explicar por quê. Se você fizer essa pergunta um pouco diferente, o cabelo em algum processo químico ele perde carbono? A resposta seria sim, mas não da maneira que esse marketing de reposição de carbono está apresentando, tá? O fio de cabelo ele é formado por duas proteínas muito especiais, e aquela que tem ligações propícias para a gente fazer as transformações químicas, seja de cor, de descoloração, de alisamento, de permanente, essa queratina que a gente conhece
por alfa-queratina e no comércio normal a gente popularizou o nome simplesmente queratina. Então o cabelo é basicamente feito por duas proteínas, mas aquela que nós mais atuamos são as chamadas queratinas, tá? Alfa-queratinas. E elas formam três estruturas básicas do cabelo, que é a cutícula, as cutículas, o córtex e a medula capilar. Bom, é a queratina, a proteína queratina. Queratina é uma proteína. A proteína queratina, ela é formada por cadeia carbônica só de átomos de carbono, que quando eu tenho uma perda de alguma matéria ali de dentro do córtex capilar, eu perco bastante carbono, que faça tanta falta que eu precise repor só o carbono. Esse é o problema. E é aí que eu digo que a resposta pode ser sim e não. Porque o cabelo perde carbono? Sim. Mas ele perde só carbono? Não. Porque as cadeias formadas pela queratina dentro do córtex capilar não são feitas somente de átomos de carbono. Existe, na verdade, uma quantidade grande de outros elementos que ajudam a formar essas estruturas de moléculas de queratina que acompanham o carbono em grande quantidade também, como o oxigênio, o nitrogênio. Aliás, não dá para ser proteína sem ter uma síntese a partir do nitrogênio ali, para transformar em substâncias que vão ser transformadas em, falando de modo bem simples assim, o nitrogênio vai ser sintetizado, vai formar substâncias que vão formar aminoácidos, que por sua vez vão formar as moléculas de proteína, no caso que a gente está discutindo aqui, a queratina. Então, quando eu falo que o cabelo perde o carbono, se eu perdi o carbono, eu também perdi nitrogênio. Se eu perdi carbono e nitrogênio, eu perdi hidrogênio pra caramba. Se eu perdi carbono, nitrogênio e hidrogênio, eu também perco outras coisas que estão ligadas na mesma cadeia ali da estrutura da proteína queratina, que é o oxigênio, que é o enxofre. Então tem muita coisa que eu posso perder ali, e quando eu não perco uma dessas coisas, eu perco toda essa sequência, né? Então é como se eu tivesse, imagina que eu tivesse um colar com várias bolinhas coloridas. Uma azul, uma vermelha, uma amarela e uma verde. Então, se esse colar arrebenta e as bolinhas caem no chão e se perdem, eu não posso falar que eu preciso repor as bolinhas azuis. Porque, na verdade, eu perdi as bolinhas azuis? Perdi. Mas também perdi as vermelhas, as verdes, as amarelas. Eu não posso ignorar que houve a perda delas também, entendeu? Então, o cabelo perde carbono? Perde, mas não existe uma situação onde o cabelo perde só o carbono. Então, se a gente concentrar na perda do carbono, eu vou estar fazendo assim um diagnóstico defasado, porque não há nenhuma situação que o cabelo perca só o carbono. Se a gente ficar fixado no carbono, de repente a gente não está dando atenção para outras coisas de igual importância que o cabelo também tem e precisam estar ali. Mas como o carbono, todo mundo que já assistiu algum curso de tricologia na vida, viu ali aquela tabela de percentuais e observou que o carbono é o elemento de maior quantidade dentro do fio de cabelo, então o comércio se aproveitou dessa informação e falou, então vamos fazer uma reposição do carbono, porque quando se perde carbono deve perder pra caramba, porque ele é o que mais está presente ali, né? A história não é tão simples assim, mas acabou se criando aí um segmento de mercado que está de repente consumindo e gerando riqueza para a indústria em cima de um argumento que não é verdadeiro, tá certo? O carbono é um elemento. O cabelo não perde elementos, o cabelo perde nutrientes. Ele perde massa de coisas prontas e formadas. Se eu tiver uma massa de bolo, eu não posso, se eu jogar metade dessa massa fora, eu não posso dizer que eu joguei só o açúcar fora, eu joguei só o ovo fora. Eu joguei uma massa com vários ingredientes juntos fora. A massa ela está pronta. A massa não é açúcar, a massa não é ovo. A massa contém açúcar, contém ovo, contém farinha. O cabelo não é carbono. O nosso cabelo contém carbono, mas junto com outros elementos, formando uma estrutura chamada de proteína. Qual proteína? A queratina, que é a que a gente mexe ali quimicamente. Então, galera, quando a gente fala em reposição de carbono, a gente tem que avaliar também o seguinte: não existe um creme, uma base cremosa, uma base catiônica que a gente fala, né, em laboratório. Não existe um produto, vamos dizer assim, que seja capaz de inserir no cabelo somente carbono, né? A não ser que a gente colocasse alguma coisa ali no cabelo que fosse feito só de cadeia carbônica. Quando você estuda química orgânica, você estuda os elementos que são feitos só de cadeia carbônica, você vai se deparar com carvão e com outras coisas que o cabelo não só não tem,
como você não teria como fazer um cosmético a partir daquilo, né? Então, é muito interessante esse discurso, porque assim, aos olhos da ciência, ele chega a ser até um pouco cômico, né? Essa história de reposição de carbono. Então, não tem nem como, até a empresa que fala, não, a gente tem uma máscara que repõe carbono, não tem como você ter uma máscara que repõe carbono, e ao mesmo tempo tem, porque alguns elementos da máscara, alguns nutrientes e algumas substâncias ali presentes, contém também carbono nas suas cadeias, entendeu? Então você pega um aldeído, contém carbono, você pega ali um álcool, contém carbono, você pega um ácido carboxílico, contém carbono, tem várias estruturas químicas que contêm o carbono, mas para elas serem o que elas são, elas não dependem única e exclusivamente do carbono, né? Quando você vai estudar lá em química orgânica, existe uma matéria muito interessante, que são os hidrocarbonetos, aqui, o professor de química vai me dar uma bronca aí se ela assistir esse vídeo, porque eu não lembro se é hidrocarboreto ou hidrocarboneto. Mas vamos lá. Alguém me corrige aí depois nos comentários, tá? Porque eu tô gravando esse vídeo, tá quase madrugada, trabalhei o dia todo. A cabeça já não tá funcionando bem. Mas o que é interessante? Às vezes você tem lá uma estrutura pronta e você muda um oxigênio de lugar, ele já vira outra coisa. É muito interessante, inclusive eu lembro como foi difícil para mim fazer essa prova, né, no começo do curso, porque justamente pequenas alterações já fazem com que aquilo vire totalmente outra substância e não depende única e exclusivamente da mudança do carbono, mas sim de outros elementos que estão ali. Se entra um nitrogênio, aí entra os nitrocompostos. Gente, essa história de reposição de carbono, não caiam nessa, tá? Porque assim, uma máscara tem elementos que contêm átomos de carbono, sim, mas eles estão ali para formar em ligações formando substâncias completas. Você tem ali então aminoácidos, você tem ali proteínas, você tem coisas nas máscaras e às vezes a gente precisa ver se essa máscara que diz que repõe carbono tem algum nutriente, porque o cabelo realmente não precisa de carbono. O cabelo precisa de nutrientes para serem oxidados pela química que porventura está ali no fio de cabelo. Se você assistiu já um vídeo que eu falo sobre a realidade sobre tratamentos capilares, você já sabe que uma química no cabelo, quanto mais antiga ela é, mais forte ela fica, porque ela vai oxidando cada vez mais com o tempo e vai danificando a fibra capilar. Então, quando eu faço tratamento de cabelo, não é para reconstruir o cabelo, é para alimentar o processo de oxidação que está sendo ativado por uma química que está dentro do fio de cabelo, ok? Então, assim, isso aí é real, mas essa história de que reposição de carbono, galera, você sabe quando é que a gente vai acabar com essa palhaçada da indústria fazer o cabeleireiro de bobo, querendo vender uma coisa que já existe, que um monte de fábrica já tem e que você já conhece, mas daí muda o cheiro, muda a cor, muda a embalagem, muda o nome, muda o jeito de aplicar e com isso eles inserem um item aqui, criam um kit ali e lança isso na próxima feira de beleza como se fosse algo inovador e tecnológico que se você não usar, você vai ficar defasado, vai ficar para trás e ninguém mais vai querer ir frequentar o seu salão. Essa pressão, né, essa coisa que colocam em cima das costas do cabeleireiro, realmente não é legal, tá? E a gente só vai acabar com isso quando o cabeleireiro realmente ele largar um pouco a mão dos cursos oferecidos por empresas que vendem produtos e começar a ler um pouco mais a respeito de ciência. Se soubesse a quantidade de artigos científicos que existem nos livros de química e biologia voltados para a área da beleza capilar, é muito rico de informação, tá certo, gente? Mas realmente nesse quesito do carbono, vamos deixar claro que o cabelo tem carbono? Tem. Ele perde esse carbono sim, mas não só o carbono. Ele não perde só o carbono, ele perde estruturas completas que precisam ser repostas completamente. Essas estruturas completas, desculpa, existem nas máscaras capilares? Existem. Mas ali nas máscaras capilares tem só o carbono? Não. Esse carbono que existe nas máscaras também vai estar ligado a outros elementos, formando coisas também completas, tá? Que aí essas coisas estarão descritas ali no contrarótulo, nos ingredientes do produto. Beleza? Então, se você pensar em alguma vez querer repor o carbono em um cabelo, reponha o carbono, reponha o nitrogênio, reponha o hidrogênio, reponha tudo de bom que o cabelo precisa. Principalmente o hidrogênio para deixar ele sempre com aspecto bonito, bacana, legal. Isso sem falar nos lipídios, né? Aos pouquinhos a gente vai colocando vídeos aqui e injetando um pouquinho mais de informação. Aí você vai assistindo os vídeos, você já vai criando meio que um conceito científico do que é a área da beleza, o que é produto, o que é cabelo, o que é processo.
e do que realmente você precisa para melhorar o seu trabalho. Beleza? Mas o papo de hoje foi esse aí, sobre reposição de carbono. Espero que vocês tenham gostado, né? Se alguém comprou produto recentemente aí para repor carbono, sinto muito. Pode usar, tranquilo. Não jogue fora os seus produtos, porque com certeza eles devem trazer algum benefício, né? Chama um químico, um amigo seu, às vezes você tem uma cliente que é cosmetóloga, sabe ler ingredientes ali, pede para essa sua cliente ver para você o que tem de bom naquela máscara. Mesmo que você comprou uma máscara para repor carbono, ela não repõe carbono, só carbono, tá? Mas ela repõe, se ela tiver uma composição boa, vai repor outras coisas até mais importantes, tá bom, pessoal? Então esse foi o papo de hoje e estou me preparando para a próxima viagem. O Hair Master está sendo um sucesso em vários estados e se você se interessa em ter esse curso de aperfeiçoamento para profissionais de alto nível, a gente tem ele tanto em fórmula completa de 7 meses, como temos também os cursos do Hair Masters fracionados, de 2 a 4 dias, tá? Dependendo da disponibilidade das turmas de cada região aí do Brasil, beleza? Então não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e deixa sempre seus comentários, tá? Nem sempre eu consigo ler, porque a minha vida é bem corrida, mas assim, na medida do possível, a minha equipe é melhor do que eu para mexer nessas coisas de internet, eles me ajudam. Falam, tem gente lá perguntando coisas para você. Aí eu venho e converso, tá bom, galera? Mas, no mais aí, é isso aí. Sem carbono, tá bom, gente? Isolado e vamos pela ciência, que aí você tem mais segurança, mais respaldo e mais base para trabalhar com o seu cliente. Valeu? Por hoje é só. Semana que vem mais um vídeo aí com informação interessante. Obrigado, pessoal. Até a próxima.